Eram 6 da manhã quando a porta do meu quarto se abriu de repente. Não com a mão, mas com o pé. Um chute forte que fez a moldura de madeira tremer e me arrancou do único descanso que eu conseguirá durante toda a noite. Meus olhos se abriram de repente. Meu coração deu um salto violento no peito. Por um segundo, não sabia onde estava. Então me lembrei. Estava na casa do meu filho. No quarto dos fundos, o menor, aquele que costumava ser a lavanderia. Madison entrou como uma tempestade. Seu rosto estava vermelho, seus olhos brilhando de raiva, seus cabelos soltos caindo sobre os ombros. Ela vestia um robe de seda cor creme que eu mesma havia lavado e passado 2 dias antes. Suas mãos estavam na cintura, e sua voz, aquela voz que nunca baixava de volume quando falava comigo, ecoou por todo o cômodo. E daí que você cozinhou a noite toda para os meus convidados? Estava esperando uma medalha? Você está cansada, como se fosse tão difícil cozinhar a noite toda para os meus convidados. E agora o café da manhã nem está pronto. E eu me sentei lentamente na cama. Minhas costas estalaram. Meus joelhos protestaram. Eu tinha 63 anos e acabará de passar 8 horas em pé na cozinha preparando pratos que nem sequer havia provado. Almôndegas de coquetel, molho de espinafre, asas de frango, salada de batata, um bolo de 3 camadas, tudo o que Madison havia me pedido para cozinhar para o encontro dela com as amigas. Fiquei acordada até às 4 da manhã, lavando a louça, secando as panelas, deixando tudo impecável. Depois, me arrastei até o meu quarto e desabei na cama sem nem tirar o avental. E agora, 2 horas depois, ela estava parada na minha frente, gritando porque eu não tinha feito o café da manhã. Madison, eu só me deitei. Pensei que poderia descansar um pouco antes de... Descansar. Sua risada foi estridente, cheia de desprezo. Que jeito de exagerar tudo. Você acha que eu não trabalho? Acha que eu não me canso? Mas eu não fico na cama como uma velha inútil. Abaixei o olhar. Minhas mãos tremiam sobre os lençóis. Sentia o cansaço como um peso de pedra em cada músculo. Mas, mais do que o cansaço físico, o que me machucava era outra coisa. Algo que não tinha nome. Algo que vinha se acumulando há meses e agora ameaçava me afogar. Desculpe. Vou me levantar agora mesmo e... Não estou interessada no seu pedido de desculpas. O que me interessa é que você faça o que deve fazer. Você mora aqui de graça, Eleanor. De graça. O mínimo que você pode fazer é cumprir com suas obrigações. Seus gritos ecoaram pelas paredes. Senti o ar ficar mais pesado. Eu queria dizer alguma coisa. Queria lembrá-la de que eu não morava ali de graça. Que todos os dias eu limpava a casa inteira. Que eu lavava as roupas dela. Que eu cozinhava para ela e para o meu filho, que eu atendia a todos os seus caprichos sem reclamar. Mas não disse nada porque aprendi que dizer qualquer coisa só piorava as coisas. Saí da cama devagar. Meus pés descalços tocaram o chão frio. Madison me observava da porta com os braços cruzados, como se estivesse supervisionando para ter certeza de que eu estava me movendo, como se não confiasse que eu fosse capaz de me levantar sozinha. E mais uma coisa, disse ela, baixando um pouco a voz, mas sem perder aquele tom de desprezo que sempre usava comigo. Meus amigos deixaram um desastre na sala. Havia copos por toda parte, migalhas no sofá. Um deles derramou vinho no tapete. Quero que você limpe tudo antes que o Ryan acorde. Não quero que ele veja a bagunça. Assenti com a cabeça novamente. Eu sempre assentia. Sempre obedecia. Sempre reprimia a vontade de gritar, de chorar, de perguntar como eu tinha ido parar ali, como tinha acabado sendo tratada como uma empregada na casa do meu próprio filho. Madison se virou e saiu do quarto sem fechar a porta. Seus passos se perderam no corredor. Ouvi-a entrar no quarto e fechei a porta com força. Então, silêncio. Eu estava parada no meio do meu quarto, olhando para a cama desarrumada, o avental ainda pendurado na minha cintura, minhas mãos enrugadas e cansadas. Eu queria me sentar de novo. Queria fechar os olhos e desaparecer. Mas eu sabia que não podia, porque se eu não fizesse o que ela mandava, ela voltaria e gritaria mais alto, e talvez dessa vez acordasse o Ryan, e aí tudo ficaria pior.
Saí do meu quarto e caminhei pelo corredor mal iluminado. A casa estava silenciosa. Da sala de estar vinha um cheiro azedo de vinho derramado misturado com perfume doce. Acendi a luz e o que vi partiu meu coração um pouco mais. Copos sujos por toda parte. Pratos com restos de comida na mesa de centro. Guardanapos amassados no chão. O tapete, aquele que eu mesma havia lavado na semana passada, tinha uma mancha escura de vinho tinto bem no meio. Uma mancha grande e profunda. Respirei fundo. Fui buscar o balde, os panos e o detergente. Ajoelhei-me em frente ao tapete e comecei a esfregar. A água fria queimava minhas mãos. Meus joelhos doíam por causa do chão duro. Mas continuei esfregando porque era o que se esperava de mim. Era o que eu tinha que fazer para manter a paz, para não ser um problema, para não ser um fardo. Enquanto limpava, pensei em como tinha chegado até ali. Pensei na minha vida antes de me mudar para esta casa. Pensei no meu marido, que havia falecido há 5 anos. Pensei na casinha onde moramos juntos por mais de 30 anos. Pensei no Ryan quando ele era menino. Em como eu cuidava dele. Em como eu trabalhava dia e noite para que ele nunca tivesse faltado nada. Em como eu me sacrificava repetidamente por ele, pela sua educação, pelo seu futuro, pela sua felicidade. E agora eu estava ali, ajoelhada na sala de estar dele, limpando a bagunça da esposa dele. Às 6 da manhã, sem ter dormido, sem ter comido, sem que ninguém me perguntasse como eu estava, sem que ninguém me agradecesse. Terminei de limpar a sala quando o relógio bateu 7h30 da manhã. Meus joelhos ardiam. Minhas mãos cheiravam a detergente e vinho azedo. A mancha no tapete estava mais clara, mas ainda visível. Eu sabia que Madison reclamaria de qualquer jeito. Ela sempre encontrava alguma coisa para reclamar. Levantei-me com dificuldade e levei o balde para a lavanderia. A água suja desceu pelo ralo. Observei por um instante, sentindo como se algo dentro de mim também estivesse indo para aquele buraco escuro, mas eu não tinha tempo para pensar nisso. Eu precisava fazer o café da manhã. Precisava tê-lo pronto antes que Ryan descesse. Antes que Madison começasse a gritar comigo de novo. Fui até a cozinha e liguei a cafeteira. Tirei os ovos da geladeira. Pão, manteiga, geleia, tudo tinha que estar perfeito. Tudo tinha que estar exatamente no seu lugar, porque se faltasse alguma coisa, se algo estivesse fora do lugar, Madison perceberia e então tudo começaria de novo. Enquanto batia os ovos numa tigela, ouvi passos no andar de cima. Ryan estava acordado. Meu coração apertou um pouco. Houve uma época em que ouvir os passos do meu filho me enchia de alegria. Quando ele era pequeno, corria pela casa descalço e eu o seguia, rindo, tentando pegá-lo. Agora, seus passos só me trazem ansiedade, porque nunca sei em que humor ele estará. Nunca sei se ele falará comigo como se eu fosse uma mãe ou como se eu fosse uma estranha invadindo seu espaço. Os passos desceram as escadas. Prendi a respiração. Ryan entrou na cozinha com o cabelo despenteado e os olhos inchados de sono. Ele vestia uma camiseta branca e calças de pijama cinza. Olhou para mim por um segundo, apenas um olhar rápido, e então sentou-se à mesa sem dizer nada. Bom dia, filho, eu disse em voz baixa, quase tímida. Foi tudo o que ele respondeu. Coloquei o café na caneca favorita dele, aquela azul com listras brancas que ele mesmo havia escolhido aos 12 anos. Coloquei-a na frente dele, junto com o açúcar e o creme. Depois, voltei para o fogão para terminar os ovos mexidos. Dormiu bem? Perguntei, tentando puxar assunto, tentando encontrar ao menos um resquício do filho que eu havia criado. Sim, ele respondeu sem me olhar. Deu um gole no café e tirou o celular do bolso. A tela acendeu e seus olhos se fixaram nela. Coloquei os ovos em um prato, 2 fatias de torrada ao lado e um pouco de geleia de morango em um recipiente separado. Coloquei tudo cuidadosamente à sua frente, como se estivesse servindo um rei. Obrigado, murmurou ele sem levantar os olhos. Fiquei parada perto do fogão, observando-o comer. Queria lhe dizer tantas coisas. Queria perguntar o que tinha acontecido conosco. Quando ele deixou de me ver como sua mãe e passou a me ver como um fardo. Queria perguntar se ele se lembrava de todas as vezes que cuidei dele quando estava doente.
De todas as noites em que fiquei acordada porque ele estava com febre ou pesadelos, de todos os trabalhos extras que fiz para pagar a faculdade dele. Queria perguntar se tudo isso tinha desaparecido, se não significava mais nada. Mas não disse nada, porque sabia que não adiantaria nada. Madison entrou na cozinha alguns minutos depois. Ela estava usando um agasalho rosa e o cabelo preso em um rabo de cavalo. Parecia descansada e disposta, como se não tivesse passado a noite inteira dormindo enquanto eu trabalhava. Meu café da manhã está pronto? Perguntou sem nem me cumprimentar. Sim, vou preparar algo para você agora mesmo. Só quero frutas, mamão, melão, um iogurte sem açúcar e um chá verde. Bem quente, claro. Me movi rapidamente pela cozinha. Peguei o mamão na geladeira e comecei a descascá-lo. Minhas mãos tremiam um pouco. Madison sentou-se ao lado de Ryan e começou a falar com ele em voz baixa. Não consegui ouvir tudo o que diziam, mas captei algumas palavras soltas. Sua mãe, a manhã toda, não pode continuar assim. Senti o ar ficar mais denso. Cortei as frutas em cubos perfeitos. Coloquei-os em uma tigela. Adicionei o melão e o iogurte. Preparei o chá verde e deixei em infusão por exatamente 3 minutos, como ela gostava. Levei tudo para a mesa e coloquei diante de Madison sem fazer barulho. É isso? Perguntou ela, olhando para a tigela com uma expressão de desagrado. Sim, é o que você pediu. As frutas estão cortadas em pedaços muito grandes. Você sabe que eu não gosto assim. Já deveria saber disso. Desculpe, vou cortar em pedaços menores. Peguei a tigela novamente e voltei para a bancada. Minhas mãos tremiam ainda mais agora. Retirei os cubos de fruta e os cortei em pedaços cada vez menores, até que viraram quase migalhas. Coloquei-os de volta na tigela e a levei para ela novamente. Desta vez, Madison não disse nada. Ela apenas pegou uma colherada e começou a comer enquanto continuava conversando com Ryan em voz baixa. Fiquei perto do fogão, lavando a louça que tinha usado. A água quente queimava minhas mãos, mas eu mal sentia. Estava acostumada com a dor. Tinha me tornado especialista em suportá-la. Mãe, disse Ryan de repente. Olhei para cima. Ele estava me olhando pela primeira vez naquela manhã. Sim, filho. Madison e eu precisamos conversar com você hoje à noite. Depois do jantar. Meu coração parou por um segundo. Depois, começou a bater mais rápido. Aconteceu alguma coisa? Nada de ruim. Só precisamos conversar sobre algumas coisas. Certo. Abaixei o olhar novamente. Terminei de lavar a louça e sequei cada peça. Madison e Ryan continuaram conversando como se eu não estivesse ali, como se eu fosse invisível, como se eu fosse apenas uma sombra se movendo pela cozinha fazendo o que precisava ser feito. Quando terminaram o café da manhã, levantaram-se e saíram da cozinha sem dizer mais nada. Ouvi-os subir as escadas. Ouvi a porta do quarto deles fechar. E então, silêncio novamente. Fiquei sozinha na cozinha. Olhei para a louça limpa empilhada no escorredor. Olhei para a mesa vazia. Olhei para minhas mãos enrugadas e vermelhas por causa da água quente. E, pela primeira vez em muito tempo, senti algo além de cansaço. Senti medo, um medo profundo e gélido que percorreu minha espinha como um arrepio, porque eu sabia que quando alguém diz que precisamos conversar, nunca é para nos contar algo bom. O resto do dia passou como uma névoa densa. Limpei os banheiros. Passei o aspirador em todos os cômodos. Lavei a roupa. Dobrei os lençóis. Preparei o almoço. Limpei a cozinha novamente. Preparei o jantar. Minhas mãos não paravam de se mover. Mas minha mente estava em outro lugar. Estava pensando naquela conversa que estava por vir, no que Ryan e Madison queriam me contar. Enquanto descascava as batatas para o jantar, meus pensamentos viajaram no tempo, de volta aos anos em que Ryan era apenas uma criança, um menino de olhos grandes e um sorriso fácil que corria para mim toda vez que eu chegava do trabalho. Lembrei-me de como ele me abraçava pelas pernas e dizia: "Senti sua falta, mamãe", com aquela voz aguda e doce que as crianças pequenas têm. Naquela época, eu trabalhava em uma fábrica têxtil, em turnos de 10 horas, às vezes 12.
Meu marido, Frank, trabalhava na construção civil. Nós dois saíamos antes do amanhecer e voltávamos depois de escurecer. Mas sempre encontrávamos tempo para o Ryan, para ajudá-lo com a lição de casa, brincar com ele, ler histórias para ele antes de dormir. Não tínhamos muito dinheiro. Morávamos em uma pequena casa de 2 quartos em um bairro onde as ruas não eram asfaltadas e cães vadios uivavam à noite. Mas éramos felizes, ou pelo menos eu achava que éramos. Tínhamos o suficiente para comer. Tínhamos roupas limpas. Tínhamos amor. E isso me parecia mais do que suficiente. Quando Ryan fez 15 anos, algo mudou nele. Ele começou a ter vergonha da nossa casa, do nosso bairro, das roupas que usávamos. Um dia, ele chegou da escola e me contou que os colegas zombavam dele porque a mãe trabalhava em uma fábrica, o pai era operário da construção civil, não tínhamos carro, não viajávamos nas férias. Lembro que meu coração se partiu ao ouvi-lo dizer aquilo. Mas não fiquei com raiva dele. Apenas o abracei e disse que um dia as coisas seriam diferentes, que ele estudaria, que teria uma boa profissão, que teria tudo o que nós não tínhamos conseguido ter. E eu cumpri essa promessa. Frank e eu trabalhávamos dobrado. Eu fazia turnos extras na fábrica. Nos fins de semana, eu limpava casas. Frank também trabalhava aos domingos. Cada dólar que ganhávamos, economizávamos. Vivíamos com o mínimo necessário. Comíamos arroz e feijão quase todos os dias. Não comprávamos roupas novas. Não íamos ao cinema. Não saíamos para jantar. Tudo era para o Ryan, para a educação dele, para o futuro dele. Quando chegou a hora dele ir para a faculdade, tínhamos dinheiro suficiente guardado para pagar o primeiro semestre. Conseguimos o resto com empréstimos. Empréstimos que Frank e eu pagamos durante anos, mas valeu a pena. Ryan estudou administração de empresas. Formou-se com honras. Conseguiu um bom emprego em uma grande empresa. Começou a ganhar em um mês mais do que nós ganhávamos em 6. Eu estava orgulhosa. Muito orgulhosa. Finalmente, meu filho tinha conseguido progredir. Tinha conquistado o que nós nunca tivemos. Achei que todo o nosso sacrifício tinha valido a pena. Mas então ele conheceu Madison. Ela trabalhava na mesma empresa. Vinha de uma família rica, muito rica. Seu pai era dono de várias lojas de móveis na cidade. Sua mãe nunca tinha trabalhado um dia sequer na vida. Madison havia estudado em escolas particulares. Viajou por toda a América Latina. Falava inglês perfeitamente. Vestia roupas de grife. Dirigia um carro 0 km que seus pais lhe deram quando completou 25 anos. Na primeira vez que Ryan me apresentou a ela, eu soube que ela me menosprezava. Vi isso em seus olhos. No jeito como ela observava minhas roupas velhas, na forma como franziu o nariz ao entrar em casa, no tom de voz que usou ao me cumprimentar. Educada, mas fria, correta, mas distante. Frank também percebeu. Naquela noite, depois que Ryan saiu com ela, meu marido me disse: essa moça não serve para o nosso filho. Ela vem de outro mundo. Ela não vai entender de onde viemos. Eu queria acreditar que ele estava errado. Queria pensar que Madison era apenas tímida, que precisava de tempo para nos conhecer, que o amor entre ela e Ryan seria suficiente para superar as diferenças. Mas Frank estava certo. Ele sempre estava. Ryan e Madison se casaram um ano depois. O casamento foi em um elegante salão de baile que custou mais de $20 mil. Os pais de Madison pagaram por tudo. Eles mal nos consultaram sobre qualquer coisa. Eu usei o único vestido decente que tinha. Frank comprou um terno usado em um brechó. Sentamos em uma mesa no fundo do salão. Ninguém falou conosco. Ninguém nos apresentou aos outros convidados. Éramos como fantasmas no casamento do nosso próprio filho. Depois do casamento, Ryan começou a nos visitar com menos frequência. Primeiro, uma vez por semana, depois a cada 2 semanas, depois uma vez por mês. Ele sempre tinha desculpas. Estava ocupado com o trabalho. Tinha planos com a Madison. Tinha reuniões, compromissos, coisas importantes para fazer. 2 anos depois do casamento, Frank adoeceu.
câncer de pulmão. O médico disse que era por causa de todos os anos que ele passou respirando cimento, poeira e produtos químicos em canteiros de obras. Deram-lhe 6 meses de vida. Liguei para Ryan para contar. Achei que ele viria correndo, que estaria lá para o pai, mas ele só foi ao hospital uma vez. Ficou 10 minutos. Disse que tinha uma reunião importante e não podia ficar mais tempo. Apertou a mão do pai. Disse-lhe: "Você vai ficar bem, pai", com uma voz sem emoção, e foi embora. Frank morreu 3 meses depois. Eu estava sozinha com ele quando aconteceu. Eu segurava sua mão e cantava baixinho uma música que costumávamos ouvir quando éramos jovens. Ele abriu os olhos por um instante, olhou para mim, tentou sorrir e então se foi. Ryan chegou atrasado ao funeral, com meia hora de atraso. Madison não veio. Ela disse que estava com gripe e não queria infectar ninguém. Ryan ficou sozinho durante a cerimônia. Depois do enterro, ele me abraçou por 2 segundos e disse que precisava ir, que tinha coisas para fazer. Após a morte de Frank, fiquei sozinha em nossa pequena casa. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Cada canto me lembrava dele, sua poltrona na sala, sua xícara de café na cozinha, seu lado da cama, agora vazio e frio. Algumas noites eu acordava procurando por ele, e quando não o encontrava, a dor me despedaçava novamente. Mas continuei em frente, porque era isso que eu tinha feito a vida toda. Continuar em frente. Continuei trabalhando na fábrica, mesmo com os joelhos doendo depois de tantas horas em pé. Continuei limpando casas nos fins de semana, mesmo com as costas reclamando cada vez que eu me abaixava. Eu precisava do dinheiro. A pensão que recebi pela morte de Frank mal dava para cobrir as despesas básicas. Ryan me ligava de vez em quando. Conversas curtas e superficiais. Ele me perguntava como eu estava. Eu sempre respondia que estava bem, mesmo que não fosse verdade. Mesmo que em algumas noites eu chorasse até dormir, mesmo que o peso da solidão fosse tão grande que eu mal conseguisse respirar. Mas eu não contava nada disso para ele porque não queria ser um fardo. Não queria que ele se sentisse na obrigação de cuidar de mim. Um dia, quase um ano depois do funeral de Frank, Ryan apareceu na minha casa sem avisar. Era uma tarde de sábado. Eu estava no quintal lavando roupa à mão porque a máquina de lavar tinha variado e eu não tinha dinheiro para consertar. Ouvi uma batida na porta. Sequei as mãos no avental e fui abrir. Lá estava ele, meu filho. Usava um fato cinzento que parecia caro. Sapatos pretos brilhantes, o cabelo perfeitamente penteado. Parecia um homem bem-sucedido, alguém que tinha conquistado tudo o que se propôs a fazer. Mas quando olhei nos seus olhos, não vi o meu filho. Vi um estranho. "Oi, mãe", disse ele. "Filho, que surpresa." Entre. Ele entrou na casa e olhou em volta. Vi seus olhos pousarem nas paredes descascadas, no sofá velho e afundado, na mesa da cozinha que balançava em uma perna só, nas cortinas desbotadas pelo sol. Pude ver o julgamento em seu olhar, a vergonha, como se esta casa, a casa onde ele crescerá, fosse agora motivo de vergonha. "Você quer café?" "Acabei de fazer." "Não, obrigada. Não posso ficar muito tempo. Só vim falar com você sobre algo importante." Meu coração acelerou um pouco. Sequei as mãos no avental novamente, embora já estivessem secas. Foi apenas um gesto nervoso. "Tudo bem, sente-se." Ele sentou-se na beirada do sofá, como se não quisesse tocar muito no móvel. Sentei-me na cadeira em frente a ele e esperei. Ryan pigarreou. Olhou pela janela. Depois olhou para mim. "Mãe, eu e a Madison estávamos conversando. Estamos preocupados com você morando aqui sozinha. Esta casa é muito antiga. O bairro não é seguro e você está trabalhando demais para a sua idade." "Estou bem, filho. De verdade, não se preocupem comigo." "Não, mãe. Você não está bem. Eu vi suas mãos. Estão vermelhas e rachadas. Vi suas costas. Você anda curvada. Isso não pode continuar." Fiquei em silêncio porque ele tinha razão. Meu corpo estava cansado. Muito cansado.
Mas eu não sabia o que mais fazer. Eu tinha que trabalhar. Eu tinha que sobreviver. Madison e eu decidimos que você deveria vir morar conosco. Aquelas palavras me pegaram de surpresa. Meus olhos se arregalaram. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Morar com vocês? Sim. Temos um quarto extra. Você pode ficar lá. Não precisará mais trabalhar. Poderá descansar. Nós cuidaremos de tudo. Senti algo se soltar no meu peito. Algo que estava apertado há muito tempo. Meu filho estava me oferecendo um refúgio, um lugar para descansar, onde eu não precisaria me preocupar com dinheiro, onde eu não precisaria acordar antes do amanhecer para ir trabalhar, onde eu poderia estar perto dele novamente. Não sei o que dizer, filho. Isso é muito generoso da sua parte. Mas não quero incomodar. Não quero que Madison se sinta desconfortável. Você não vai incomodar, mãe. Pelo contrário, gostaríamos que você ficasse por perto. Além disso, a casa é grande. Tem bastante espaço. Eu queria acreditar nele. Queria acreditar que ele realmente me queria lá, que realmente se importava com o meu bem-estar. Mas havia algo em seu tom de voz que não me convencia completamente, algo ensaiado, como se estivesse repetindo algo que havia praticado. Tem certeza? E Madison concorda? Completamente. Aliás, foi ideia dela. Isso me surpreendeu ainda mais. Madison nunca me tratou com muito carinho. Ela sempre foi educada, mas fria, distante. Eu não conseguia imaginá-la sugerindo que eu me mudasse para a casa dela. Mas talvez eu estivesse enganado a respeito dela. Talvez por trás daquela fachada fria, houvesse um bom coração. Talvez ela só precisasse de tempo para se abrir. Bem, se você tem certeza, ficarei muito grato. Ryan sorriu. Foi um sorriso rápido que não chegou aos olhos. Perfeito. Vou te ajudar a empacotar suas coisas. Você pode se mudar na semana que vem. Depois disso, tudo aconteceu muito rápido. Ryan contratou alguns homens para virem buscar meus poucos pertences. Uma cama, um guarda-roupa velho, algumas caixas com roupas e fotografias. Eu não tinha muita coisa. Uma vida inteira cabia na carroceria de uma caminhonete pequena. No dia em que saí de casa, fiquei parada na porta, olhando para dentro. Eu tinha morado ali por mais de 30 anos. Criei meu filho ali. Amei meu marido ali. Chorei ali, ri, sofri, sonhei ali. Era meu lar. O único lar que conheci como adulta. Mas agora eu tinha que deixá-lo para trás. Tinha que recomeçar em um lugar diferente, com pessoas que, para ser sincera, eu mal conhecia. A casa de Ryan e Madison ficava em um bairro completamente diferente. Ruas asfaltadas, gramados impecavelmente cuidados, carros novos estacionados em todas as garagens. Era o tipo de bairro com que eu sonhava quando Ryan era pequeno, o tipo de bairro que eu achava que nunca conseguiríamos alcançar. A casa era grande, de 2 andares, com uma fachada branca com colunas, um jardim frontal florido e uma cerejeira. Por dentro, era ainda mais impressionante: pisos de madeira reluzentes, móveis modernos, uma cozinha enorme com eletrodomésticos de aço inoxidável que provavelmente custavam mais do que tudo que eu havia ganho em um ano. Madison me cumprimentou na porta. Ela vestia um vestido bege e seus cabelos estavam impecavelmente penteados. Deu-me um abraço rápido, daqueles abraços por mera formalidade, sem nenhum sentimento genuíno. Bem-vinda, Eleanor, disse ela com um sorriso que não chegava aos olhos. Obrigada, Madison. Muito obrigada por me receber em sua casa. Agora é a nossa casa, disse ela. Bem, entre. Vou lhe mostrar seu quarto. Ela me guiou pelas escadas até o 2º andar. No final do corredor havia uma porta fechada. Ela a abriu e entramos. O quarto era pequeno, muito menor do que qualquer outro cômodo da casa. Havia uma cama de solteiro encostada na parede. Um guarda-roupa estreito, uma pequena janela com vista para o quintal. As paredes eram pintadas de branco, mas pareciam manchadas em alguns pontos. O chão era de madeira, mas estava arranhado e sem brilho. Não havia quadros, nem decorações, nada que desse a sensação de um lar.
Pode guardar suas coisas aqui, disse Madison, apontando para o guarda-roupa. O banheiro fica no final do corredor. Você vai compartilhá-lo conosco quando tivermos visitas e elas usarem o banheiro de visitas. Certo. Muito obrigada. Há algumas regras que preciso que você saiba desde já, continuou ela. Seu tom havia mudado. Não era mais o tom educado de alguns segundos atrás. Agora era firme e direto. Não quero que você entre no nosso quarto a menos que eu peça. Você pode usar a cozinha quando precisar, mas sempre deve limpar tudo depois. Nada de deixar louça suja na pia. Assenti com a cabeça. Eu ainda estava tentando processar tudo, entender que aquele pequeno quarto vazio seria meu novo lar. Além disso, continuou Madison, valorizamos muito nossa privacidade. Então, se estivermos na sala de estar ou em qualquer outro cômodo da casa e precisarmos conversar sobre algo pessoal, agradeceria se você se retirasse para o seu quarto. Claro. E mais uma coisa, às vezes recebemos visitas, amigos, colegas de trabalho. Quando isso acontece, preferimos que você fique no seu quarto. Não é que não queiramos sua presença, mas sabe, é apenas mais confortável assim. Cada palavra era como uma pequena facada. Mas continuei sorrindo. Continuei assentindo com a cabeça porque havia aprendido a engolir a dor, a não demonstrar o que estava sentindo. Entendo. Perfeito. Então acho que nos daremos muito bem, disse Madison. Seu sorriso havia voltado. Aquele sorriso falso e frio. Vou deixar você se acomodar. Se precisar de alguma coisa, avise. Ela saiu do quarto e fechou a porta atrás de si. Fiquei sozinha naquele pequeno espaço silencioso. Sentei-me na cama. O colchão era fino e duro. Olhei em volta. Minhas caixas estavam empilhadas num canto. Toda a minha vida dentro de 4 caixas de papelão. Respirei fundo. Disse a mim mesma que tudo ficaria bem. Que eu só precisava de tempo para me adaptar. Que Ryan e Madison tinham aberto a casa deles para mim e que eu deveria ser grata. Que isso era melhor do que ficar sozinha na minha antiga casinha. Que ali eu teria comida, um teto sobre a minha cabeça, companhia. Mas lá no fundo, bem lá no fundo, algo me dizia que eu tinha cometido um erro. Os primeiros dias foram estranhos. Acordei cedo por hábito. Desci para a cozinha sem fazer barulho. Preparei o café. Sentei-me à mesa esperando Ryan e Madison acordarem. Quando desceram, eu já havia preparado o café da manhã, ovos, torradas, frutas frescas e suco de laranja. No início, Madison pareceu feliz. Ela me agradeceu e disse que tudo estava delicioso. Mas, depois de uma semana, as coisas começaram a mudar. Eleanor, os ovos estão cozidos demais. Sabe, eu gosto deles mais moles. Desculpe. Da próxima vez, vou cozinhá-los por menos tempo. E o café está muito forte. Quantas colheres você colocou? As mesmas de sempre. Bom, está muito forte. Use menos. Todos os dias havia alguma coisa. Algo que estava errado. Algo que eu tinha feito de forma incorreta. A fruta não estava suficientemente gelada. O suco tinha muita polpa. A mesa não estava posta corretamente. Os talheres não estavam suficientemente brilhantes. Eu apenas assentia, pedia desculpas, tentava fazer melhor da próxima vez, mas nunca era o suficiente. Sempre havia algo mais para corrigir, algo mais para criticar. Depois do café da manhã, Ryan ia trabalhar. Madison saía de casa. Ela dizia que ia à academia, encontrar amigas ou fazer as unhas. Eu ficava sozinha em casa. No começo, eu não sabia o que fazer com o meu tempo. Eu estava acostumada a trabalhar, a estar sempre ocupada. Então comecei a limpar. Limpei a cozinha depois do café da manhã. Passei o aspirador na casa toda. Tirei o pó dos móveis. Limpei os banheiros. Lavei a roupa. Passei a ferro. Organizei tudo. Mantive tudo impecável. Certa tarde, Madison voltou da academia e me encontrou limpando a sala de estar. O que você está fazendo? Perguntou ela. Eu estava limpando.
Pensei. Você não precisa fazer isso. Temos uma senhora que vem 2 vezes por semana para limpar. Eu sei, mas não tenho nada melhor para fazer e quero ajudar. Quero ser útil. Madison olhou para mim por um instante. Depois deu de ombros. Bem, se você quer limpar, vá em frente. Mas certifique-se de fazer direito. A senhora que temos é muito profissional. Ela tem padrões elevados. Assenti. Claro que tinha. Tudo nesta casa exigia padrões elevados. As semanas passaram e, aos poucos, meu papel na casa foi se definindo. Eu havia me tornado a pessoa que fazia tudo. Preparava o café da manhã. Limpava a cozinha. Lavava a roupa. Passava a roupa. Arrumava as camas. Limpava os banheiros. Preparava o almoço. Limpava de novo. Preparava o jantar. Limpava mais uma vez. Madison não me agradecia mais. Ela simplesmente esperava que tudo fosse feito. E se algo não estivesse perfeito, ela me avisava imediatamente. Eleanor, as roupas não estão dobradas direito. Olha, os cantos não estão alinhados. Eleanor, tem poeira na prateleira de cima. Você não limpou. Eleanor, a comida está muito salgada. Quanto sal você colocou? Eleanor, o banheiro está com um cheiro estranho. Use mais produtos de limpeza. E Ryan nunca disse nada. Quando Madison me criticava, ele simplesmente ignorava. Às vezes, ele saía da sala. Ele nunca me defendeu. Nunca me apoiou. Era como se ele tivesse decidido que era mais fácil ficar do lado da esposa do que do lado da mãe. Certa noite, depois de lavar a louça do jantar, subi para o meu quarto. Sentei-me na cama e olhei pela pequena janela. Estava escuro lá fora. Consegui ver algumas luzes das casas vizinhas. Ouvi o som da televisão vindo da sala de estar, lá embaixo. Risadas. Ryan e Madison estavam assistindo a alguma coisa juntos. Naquele momento, me senti mais sozinha do que quando morava sozinha na minha antiga casa. Porque era um tipo diferente de solidão. Era a solidão de estar rodeada de pessoas, mas me sentir invisível, de morar numa casa grande, mas me sentir sem lar, de ter família por perto, mas me sentir abandonada. Pensei em me levantar, descer as escadas, sentar com eles na sala de estar, tentar fazer parte da vida deles. Mas me lembrei do que Madison tinha dito no primeiro dia, que quando eles estivessem na sala de estar, eu deveria ficar no meu quarto, que eu deveria respeitar a privacidade deles. Então fiquei onde estava, no meu pequeno quarto, na minha cama dura, olhando pela minha pequena janela, sentindo como a cada dia eu me tornava mais e mais invisível. 3 meses se passaram desde que me mudei para a casa de Ryan e Madison. 3 meses em que minha vida se reduziu a uma rotina mecânica de limpeza, culinária e obediência. 3 meses em que deixei de ser uma pessoa e me tornei uma função, algo útil, mas não importante, necessário, mas não desejado. As críticas de Madison tornaram-se mais frequentes. Ela já não esperava que eu cometesse um erro. Agora, ela os procurava. Inspecionava tudo que eu fazia com olhos de águia. Passava o dedo pelos móveis à procura de pó. Verificava as roupas que eu passava, procurando rugas. Provava a comida antes de Ryan chegar em casa e, se algo não lhe agradasse, obrigava-me a fazer de novo. Está sem graça. Faça de novo. A casa cheira a mofo. Abra as janelas e use aromatizador de ambientes. Não gostei de como você dobrou as toalhas. Olha só. Estão todas amassadas. Eu apenas assenti com a cabeça, pedi desculpas, repeti a tarefa várias vezes até que ela ficasse satisfeita, até que encontrasse algo mais para criticar. Certa tarde, Madison me chamou para a sala de estar. Eu estava na cozinha preparando o jantar. Larguei tudo e fui imediatamente. Ela estava sentada no sofá com as pernas cruzadas, olhando para o celular. Nem sequer levantou os olhos quando entrei. Preciso que você vá ao supermercado, disse ela sem me olhar. Claro. Do que você precisa? Ela me entregou uma lista. Era longa, muito longa.
tomates, alface, frango, arroz, macarrão, molho, pão, leite, iogurte, frutas, verduras, produtos de limpeza, papel higiênico, guardanapos. A lista não acabava nunca. Você pode ir agora? Preciso que tudo esteja aqui antes que Ryan volte. Olhei para o relógio. Eram 5 da tarde. Ryan chegou às 7. Eu teria que me apressar. Sim, vou agora mesmo. Aqui está o dinheiro, disse ela, me entregando algumas notas. Contei-as rapidamente. $150. E Eleanor, acrescentou ela, finalmente erguendo os olhos do celular. Traga-me o recibo. Quero ver em que você gastou cada centavo. Assenti. Peguei o dinheiro e a lista. Saí de casa e fui até o ponto de ônibus. Estava quente. O sol ainda estava alto no céu. Esperei 20 minutos até o ônibus chegar. Entrei. Paguei a passagem. Sentei-me perto da janela e observei a cidade passar à minha frente. Eu havia parado de dirigir anos atrás. Não tinha condições de arcar com a manutenção de um carro, a gasolina ou o seguro. Então, me acostumei com o transporte público, com os ônibus lentos e lotados, com as esperas sob o sol ou na chuva. Era parte da minha vida, parte de quem eu era. Cheguei ao supermercado 40 minutos depois. Peguei um carrinho e comecei a percorrer os corredores, seguindo a lista da Madison. Cada produto tinha que ser exatamente como ela queria. Tomates bem vermelhos, mas não muito maduros. Alface fresca, mas não romana. Frango sem pele, arroz integral, não branco, pão sem glúten, leite desnatado, iogurte grego sem açúcar. Levei mais de 1 hora para encontrar tudo. Meus pés doíam. Minhas costas também. Mas continuei. Quando terminei, fui ao caixa. A caixa passou cada produto no leitor de código de barras. O total foi de $148,70. Entreguei as notas a ela. Ela me devolveu $1,30. Guardei o recibo no bolso. A volta foi ainda mais difícil. As sacolas estavam pesadas. Meus braços tremiam de tanto esforço. Tive que fazer 2 viagens do ponto de ônibus até em casa porque não conseguia carregar tudo de uma vez. Quando finalmente entrei, eram 7h15. Ryan já havia chegado. Ele estava sentado na sala com Madison. Os dois me olharam quando entrei com as sacolas. Você está atrasada, disse Madison. Desculpe. O ônibus atrasou e havia muita gente no supermercado. Ryan está com fome. Você precisa preparar o jantar rapidamente. Sim, imediatamente. Levei as sacolas para a cozinha e comecei a guardar tudo. Minhas mãos se moviam rapidamente. Abri a geladeira. Guardei o leite, o iogurte, os legumes, o frango. Fechei a geladeira. Abri a despensa. Guardei o arroz, o macarrão, as latas. Fechei a despensa. Coloquei os produtos de limpeza embaixo da pia. Então comecei a cozinhar. Coloquei a água para ferver para o macarrão. Retirei o frango e temperei. Coloquei no forno. Lavei a alface. Cortei os tomates. Preparei uma salada. Enquanto isso, fiquei de olho no macarrão. Retirei quando ficou pronto. Escorri. Adicionei o molho. O frango saiu do forno. Cortei em pedaços. Coloquei tudo nos pratos. Levei para a sala de jantar. Ryan e Madison já estavam sentados, esperando. Coloquei os pratos na frente deles. Eu estava prestes a voltar para a cozinha quando Madison falou, e o seu prato? Eu como mais tarde, quando terminar de lavar tudo. Não, sente-se. Coma agora. Fiquei surpresa. Normalmente, eu comia sozinha na cozinha depois que eles terminavam, mas não questionei. Servi-me de um prato pequeno e sentei-me na cadeira na outra ponta da mesa. Comemos em silêncio, ou melhor, eles comeram em silêncio enquanto conversavam entre si. Eu apenas mexia na comida no meu prato. Meu estômago estava embrulhado. O estresse do dia havia me tirado o apetite.
Eleanor, disse Madison de repente. Olhei para cima. Ela me encarava com uma expressão séria. Ryan e eu estávamos conversando. Precisamos conversar sobre algo com você. Meu coração acelerou. Aquelas palavras de novo. A última vez que as ouvi foi quando Ryan me convidou para morar com ele. E agora, 3 meses depois, eu as ouvia novamente. E pelo tom de voz de Madison, eu sabia que não seria nada bom. Claro. Conte-me. Madison olhou para Ryan. Ele pigarreou. Parecia desconfortável. Não conseguia me encarar. Mãe, começou ele. Percebemos que a casa é grande, grande demais para nós três, e com todas as despesas que temos. Bem, o dinheiro está um pouco curto. Fiquei em silêncio, esperando que ele continuasse, sabendo que o pior ainda estava por vir. Eu e a Madison estávamos pensando que talvez pudéssemos alugar um dos quartos, o do primeiro andar, o que fica ao lado da cozinha. É um bom quarto, espaçoso e com banheiro privativo. Poderíamos conseguir bons inquilinos, estudantes ou jovens profissionais, e o dinheiro extra nos ajudaria bastante. Entendo, respondi lentamente. E o que isso tem a ver comigo? Madison assumiu o controle da conversa. Bem, Eleanor, o negócio é o seguinte: se vamos ter inquilinos, precisamos que a casa esteja impecável o tempo todo. Não apenas limpa, mas perfeita. Eles vão pagar $800 por mês, então esperam que tudo esteja em ordem. Eu posso cuidar disso. Posso limpar mais. Eu posso. Não é só isso, ela interrompeu. Também precisamos que você prepare o café da manhã e o jantar para eles. Nada muito elaborado, só o básico. E lave as roupas deles e mantenha o quarto limpo. Eu a encarei, tentando processar o que ela estava dizendo. Eles iriam alugar um quarto. Iriam receber $800 por mês, e eu seria responsável por todo o trabalho, a limpeza, a cozinha, a lavagem de roupa, o serviço. E eu vou receber uma parte desse dinheiro? Perguntei. Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. Madison deu uma risada. Foi uma risada curta e fria. Eleanor, você mora aqui de graça. Você não paga aluguel. Você não paga comida. Você não paga contas de luz e água. Você já recebe o suficiente. As palavras de Madison pairavam no ar como uma frase. Encarei meu prato. A comida que eu mesma havia preparado tinha agora gosto de cinzas na minha boca. Eu queria dizer alguma coisa. Queria lembrá-los de que eu não estava ali de graça, que eu trabalhava do nascer ao pôr do sol, que eu limpava a casa deles, que eu cozinhava a comida deles, que eu lavava as roupas deles, que eu havia abandonado minha própria casa, minha própria vida para estar ali. Mas as palavras não saíam. Ficavam presas na minha garganta, junto com a dor e a humilhação. Você entendeu, mãe? Perguntou Ryan. Sua voz soava quase suplicante, como se precisasse da minha aprovação, como se isso tornasse tudo mais fácil para ele. Sim, sussurrei. Entendi. Perfeito, disse Madison, levantando-se da mesa. Os inquilinos chegam na segunda-feira, então você tem o fim de semana para preparar o quarto. Preciso que você faça uma limpeza profunda, troque os lençóis, coloque toalhas novas, deixe tudo brilhando. Ela saiu da sala sem esperar por uma resposta. Ryan ficou mais um instante. Olhou para mim com algo que parecia culpa nos olhos. Mas então também se levantou e saiu. Fiquei sozinha na sala de jantar com os pratos sujos à minha frente e um peso no peito que mal me deixava respirar. Passei o fim de semana preparando o quarto. Limpei cada canto. Lavei as janelas até brilharem. Aspirei o carpete 3 vezes. Esfreguei o banheiro com tanta força que minhas mãos ficaram vermelhas e em carne viva. Coloquei lençóis limpos na cama e toalhas frescas no banheiro. Coloquei flores frescas na mesa de cabeceira. Tudo tinha que estar perfeito, porque se algo estivesse errado, eu sabia que Madison me avisaria. Na manhã de segunda-feira, as inquilinas chegaram. Eram 2 jovens universitárias. Uma se chamava Jéssica e a outra, Lauren. Tinham 22 anos. Cabelos longos e brilhantes, roupas modernas e sorrisos fáceis.
Eram o tipo de garota que eu queria ser quando era jovem, mas nunca consegui. Madison mostrou a casa para eles. Explicou as regras. Mostrou-lhes o quarto. Eles sorriram e disseram que tudo estava perfeito. Que estavam muito felizes por estarem ali. Então Madison apontou para mim. Esta é Eleanor. Ela vai cuidar da comida e da limpeza. Se precisarem de alguma coisa, podem pedir a ela. As meninas olharam para mim. Sorriram educadamente. Retribui o sorriso, embora doesse, porque em seus olhos eu vi a mesma coisa que vira nos olhos de Madison no primeiro dia. Eu não era uma pessoa para elas. Eu era um serviço, uma função, algo incluído nos $800 que pagavam mensalmente. A partir daquele dia, minha rotina ficou ainda mais pesada. Agora eu tinha que acordar 1 hora mais cedo para preparar o café da manhã para 5 pessoas. Ryan queria ovos e torradas. Madison queria frutas e iogurte. Jéssica queria mingau de aveia com mel. Lauren queria panquecas com calda. Tudo tinha que estar pronto ao mesmo tempo. Tudo tinha que estar quente. Tudo tinha que estar perfeito. Depois do café da manhã, vinha a faxina. Agora havia mais pratos, mais xícaras, mais talheres, mais superfícies para limpar. E depois da cozinha, eu tinha que limpar a casa inteira. A sala de estar, a sala de jantar, os banheiros, os quartos, lavar roupa para 5 pessoas, passar, dobrar e guardar. À tarde, eu tinha que ir ao supermercado. Agora a lista tinha dobrado de tamanho. Comida para 5 pessoas custava muito mais. Madison me dava $250 por semana, e toda semana eu tinha que trazer o recibo. Eu tinha que justificar cada centavo. Se eu gastasse $1 a mais, ela reclamava. Se sobrasse alguma coisa, ela pegava de mim. Ela nunca me deixava ficar com nada. E então chegou a hora do jantar. Tive que cozinhar pratos diferentes porque cada um tinha suas preferências. Ryan queria bife. Madison queria peixe. Jéssica era vegetariana. Lauren era intolerante ao glúten. Tive que me virar na cozinha para agradar a todos. E quando terminei, quando todos finalmente comeram, sobraram as sobras, o que ninguém quis, o que sobrou nas panelas. Comi em pé, rapidinho, porque ainda tinha que lavar toda a louça, limpar a cozinha e deixá-la impecável para o dia seguinte. Quando eu terminava tudo, já era meia-noite. Subia para o meu quarto com os pés inchados e as costas doendo muito. Desabava na cama sem nem trocar de roupa. Fechava os olhos e, antes mesmo de conseguir respirar fundo, já era manhã de novo. E tudo recomeçava. As semanas se transformaram em 1 mês, depois em 2, depois em 3. Eu havia deixado de ser Eleanor Torres. Eu havia deixado de ser a mulher que um dia teve sonhos e esperanças. Agora eu era apenas um par de mãos que limpavam, uma coluna que carregava, uma voz que dizia sim a tudo, uma sombra que se movia pela casa sem fazer barulho, sem incomodar ninguém, sem realmente existir. Madison quase nunca mais falava diretamente comigo. Deixava bilhetes na cozinha, no meu quarto, na geladeira. Bilhetes com ordens, listas e reclamações. O jantar de ontem estava frio. Certifique-se de que esteja quente. Jéssica disse que a toalha dela não estava no lugar. Não se esqueça de novo. Preciso que você limpe o forno. Está sujo. O banheiro de baixo está com um cheiro ruim. Use mais água sanitária. Cada bilhete era um lembrete de que eu não era suficiente, de que não importava o quanto eu trabalhasse, não importava o quanto eu me esforçasse, nunca seria o bastante. Ryan também não falava mais comigo. Quando nos cruzávamos em casa, ele desviava o olhar. Às vezes, eu tentava puxar conversa. Perguntava como tinha sido o dia dele. Ele respondia com monossílabos, bem, ocupado, cansado, e então se afastava como se estar perto de mim fosse desconfortável para ele, como se eu fosse uma lembrança de algo que ele queria esquecer. As meninas, Jéssica e Lauren, eram educadas no começo. Elas me cumprimentavam quando me viam. Agradeciam quando eu servia a comida. Mas, com o tempo, isso também mudou. Agora, elas só me procuravam quando precisavam de algo.
Quando a comida não chegava na hora, quando as roupas delas não estavam prontas, quando algo não estava do jeito que elas queriam. Certa noite, Jéssica deixou suas roupas jogadas no chão do banheiro. Roupas sujas misturadas com toalhas molhadas. Recolhi tudo, assim como vinha fazendo com tudo nos últimos meses. Lavei, sequei e dobrei as roupas. Deixei-as no quarto dela. No dia seguinte, ela me encontrou na cozinha. Eleanor, meu suéter branco encolheu. Aquele que eu deixei no banheiro. Desculpe. Talvez a água estivesse muito quente. Bem, esse suéter me custou $60. Espero que você o compre outro. Eu a encarei. Ela tinha 22 anos. Eu, 63. Ela tinha a vida inteira pela frente. Eu mal conseguia me manter em pé. E ela estava exigindo que eu lhe pagasse $60 por um suéter que ela havia deixado jogado no chão. Não tenho dinheiro, eu disse simplesmente. Pois bem, pegue, porque não vou perder meu suéter por causa da sua falta de cuidado. Ela saiu da cozinha. Eu fiquei ali parada, sentindo algo dentro de mim se quebrar um pouco mais. Algo que já estava tão quebrado que eu não sabia como poderia se quebrar ainda mais. Mas sempre havia mais, sempre outra rachadura, outra ferida, outro pedaço de mim que se desprendia e desaparecia. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei apenas encarando o teto do meu pequeno quarto. A escuridão me envolvia, mas não me trazia paz. Apenas mais pensamentos, mais dor, mais perguntas sem resposta. Como eu tinha chegado a esse ponto? Em que momento perdi o controle da minha própria vida? Quando deixei de ser uma pessoa e me tornei isso? Pensei em Frank, em como ele teria me defendido, em como ele jamais teria permitido que nosso filho me tratasse dessa maneira. Pensei em como eu o havia decepcionado, em como eu havia criado um homem capaz de ver a própria mãe sofrer sem fazer nada. Como todos os meus sacrifícios haviam terminado nisso. Às 4 da manhã, finalmente levantei. Não adiantava tentar dormir. Desci para a cozinha e comecei a trabalhar. Madison havia deixado um bilhete no dia anterior dizendo que faria uma reunião com as amigas na sexta-feira e que precisava que eu preparasse comida para 12 pessoas. Sanduíches de dedo, mini quiches, bolos, bebidas. Tudo tinha que estar pronto até às 18 horas. Hoje era sexta-feira e eram 4 horas da manhã. Eu tinha 14 horas para preparar tudo. Separei a farinha, os ovos, a carne, os legumes. Liguei o forno. Minhas mãos se moviam por instinto. Misturei. Cortei. Recheei. Assei. Uma após a outra. Dezenas de mini quiches. Enquanto o forno funcionava, preparei os sanduíches. Pão, presunto, queijo, alface, tomate. Cortei-os em triângulos perfeitos. Envolvi-os em filme plástico. As horas passaram. Às 7, Ryan desceu. Ele me viu na cozinha cercada por bandejas e pratos. O que você está fazendo acordada tão cedo? Preparando a comida para a festa da Madison. Ah, é certo. Isso. Ele se serviu de café. E saiu. Às 8, Madison desceu. Ela inspecionou tudo o que eu havia feito até então. Pegou uma mini quiche. Abriu-a, cheirou. Deu uma pequena mordida. Precisa de mais sal, disse ela. E o recheio está muito seco. Eu tinha feito 40 quiches. 40. E ela estava me dizendo que todas precisavam de mais sal e que o recheio estava seco. Quer que eu faça de novo? Perguntei com voz cansada. Não tenho tempo. Só se certifique de que o resto da comida esteja melhor. Ela saiu. Eu fiquei olhando para as quiches. Todas aquelas horas de trabalho e nada parecia suficiente. Continuei cozinhando. Fiz bolos, um de chocolate, um de baunilha e um de cenoura. Decorei-os com cuidado. Preparei ponche, limonada e café. Lavei copos, pratos e guardanapos de pano, que tive que passar a ferro um por um. Às 5 da tarde, tudo estava pronto. A casa estava impecável. A comida estava na mesa de jantar. Tudo perfeitamente arrumado, tudo pronto para os convidados de Madison.
Muito bem, disse ela, inspecionando tudo. Agora vá para o seu quarto. Meus amigos chegarão em breve e não quero que você fique perambulando por aí. E se eles precisarem de alguma coisa? Eu te chamo se for necessário, mas prefiro que você não desça. Assenti com a cabeça. Subi para o meu quarto. Sentei-me na cama. Ouvi os convidados começarem a chegar. Risos, vozes alegres, música. O som da festa preenchia a casa. Eu estava lá em cima, em silêncio, invisível. As horas passaram. Da minha janela, vi escurecer lá fora. Ouvi a festa continuar lá embaixo, mais risadas, mais música, às vezes gritos de alegria. Eles estavam saboreando a comida que eu havia preparado. Estavam usando os pratos que eu havia lavado. Estavam sujando a casa que eu teria que limpar. Às 11 da noite, ouvi os convidados indo embora. Um a um, despedidas, mais risadas, portas de carro batendo, motores arrancando. Então ouvi os passos de Madison subindo as escadas. Ouvi a porta do quarto dela fechar. Esperei. Pensei que talvez ela me chamasse para descer e limpar, mas ela não chamou. Então, esperei mais um pouco. À meia-noite, desci as escadas. A casa estava um desastre. Copos por toda parte. Pratos sujos, guardanapos amassados no chão, comida derramada na mesa, manchas no sofá e no tapete. Bem no centro, uma grande mancha escura de vinho tinto. Respirei fundo. Fui pegar meus utensílios de limpeza, o balde, os panos, o detergente. Ajoelhei-me em frente ao tapete. A água fria queimava minhas mãos ressecadas. Meus joelhos protestavam contra o chão duro, mas continuei esfregando, esfregando, esfregando. Limpei até às 3 da manhã. Cada prato, cada copo, cada superfície, deixei tudo impecável. Então subi para o meu quarto. Desabei na cama. Fechei os olhos. Senti o cansaço me puxando para baixo, para um lugar escuro e profundo. Mas mal tinha fechado os olhos quando ouvi um barulho. Passos. Alguém descendo as escadas. Depois, silêncio. Depois, mais passos subindo, desta vez. Aproximando-se do meu quarto. A porta se abriu de repente. Não com a mão, mas com o pé. Um chute certeiro que fez a moldura de madeira tremer. Meus olhos se arregalaram. Meu coração disparou. Madison estava lá, na porta. O rosto vermelho de raiva. Os cabelos soltos. Os olhos brilhando de fúria. E daí que você cozinhou a noite toda para os meus convidados, gritou ela. Sua voz ecoou pelo pequeno cômodo. Estava esperando uma medalha? Você está cansada. Como se fosse tão difícil cozinhar a noite toda para os meus convidados. E agora o café da manhã nem está pronto. Sentei-me devagar. Meu corpo inteiro doía, cada músculo, cada osso. Eu tinha dormido apenas 2 horas nas últimas 48. Trabalhei sem parar e ela estava ali gritando comigo, me acusando, me humilhando. Madison, eu só me deitei. Eu pensei. Não me interessa o que você pensou. Levante-se agora mesmo e faça o café da manhã. Ryan vai acordar logo, e eu não vou dizer a ele que não tem nada pronto porque a mãe dele resolveu dormir até mais tarde. Seus gritos ecoaram pelas paredes. Senti algo se quebrar dentro de mim. Algo que vinha se reprimindo há meses, durante todo esse tempo. Todas as humilhações, todas as críticas, todo o desprezo, toda a dor, tudo se acumulou naquele momento, naquele segundo, naquele pequeno quarto, às 6 horas da manhã. Madison, o que foi? Por que você está gritando assim? Era Ryan. Ele havia acordado com os gritos da esposa. Estava no corredor. Sua voz soava confusa, quase assustada. Sua mãe? Madison gritou, virando-se para ele. É a sua mãe. Ela está aqui deitada na cama como se não tivesse responsabilidades. Como se não precisasse trabalhar, e eu não aguento mais. Ryan entrou no meu quarto. Olhou para mim. Depois olhou para Madison. Seu rosto demonstrava confusão, mas também algo mais, algo que partiu meu coração,
porque em seus olhos eu não vi defesa, nenhuma proteção, nenhum amor. Vi cálculo. Vi ponderação. Vi um homem decidindo de que lado ficar. E ele escolheu. Mãe, disse ele, com a voz tensa. Talvez a Madison tenha razão. Você anda muito lenta ultimamente, e se vai morar aqui, precisa fazer a sua parte. Aquelas palavras, aquelas malditas palavras, vieram do meu filho, do menino que eu segurei nos braços, o menino que eu alimentei quando nem eu tinha dinheiro para mim mesma, o menino por quem eu trabalhei até destruir meu corpo, o menino que agora estava na minha frente, me dizendo que eu tinha que fazer a minha parte. Algo dentro de mim morreu naquele instante. Algo que se agarrava à esperança de que as coisas mudariam, de que meu filho se lembraria de quem eu era, de que ele voltaria a ser o menino que me amava. Mas aquele menino não existia mais. E o homem parado à minha frente era um estranho. Levantei-me da cama devagar. Minhas pernas tremiam, mas me sustentavam. Olhei para Madison. Depois olhei para Ryan. Ambos me observavam, esperando que eu baixasse a cabeça como sempre, que me desculpasse como sempre, que obedecesse como sempre. Mas desta vez era diferente. Não, eu disse. Minha voz soou estranha. Firme, como se viesse de outra pessoa. O quê? Perguntou Madison. Seu rosto demonstrava incredulidade. Eu disse, não, eu não vou descer para fazer o café da manhã. Não vou continuar fazendo isso. Madison deu uma risada. Era uma risada aguda e desdenhosa. Ah, é mesmo? E o que você pretende fazer? Para onde vai? Você não tem nada, Eleanor. Não tem casa. Não tem dinheiro. Não tem nada. Ela tinha razão. Eu não tinha nada. Tinha vendido minha casa para pagar as dívidas médicas do Frank. Não tinha nenhuma reserva financeira. Não tinha emprego. Não tinha para onde ir. Mas naquele momento, percebi algo. Eu tinha algo que eles nunca poderiam tirar de mim. Eu tinha minha dignidade. E se eu ficasse mais um dia naquela casa, eu a perderia para sempre. Você tem razão, eu disse, olhando-a diretamente nos olhos. Não tenho nada. Mas prefiro não ter nada a continuar vivendo assim. Prefiro dormir na rua a continuar sendo tratada como lixo na casa do meu próprio filho. Mãe, espera, disse Ryan. Sua voz soava nervosa, como se finalmente tivesse percebido que algo havia mudado, que havia cruzado uma linha sem volta. Não, eu disse, virando-me para ele. Não quero ouvir mais nada. Durante meses, fiquei em silêncio. Aguentei. Obedeci. Fiz tudo o que você pediu. Trabalhei até destruir meu corpo. E nunca, nenhuma vez, você me agradeceu. Nunca me defendeu. Nunca me protegeu. Deixou sua esposa me humilhar repetidas vezes enquanto fingia que não via. Eu não sabia que você se sentia assim. Sabeva sim. Você simplesmente não se importava. Abri o guarda-roupa. Peguei minha única mala, a mesma com a qual cheguei meses atrás. Comecei a arrumar minhas roupas. Não tinha muita coisa. Alguns vestidos velhos, calcinhas usadas, um suéter que Frank me dera anos atrás, uma fotografia nossa em nossa casa. Era só isso. Toda a minha vida cabia em uma mala pequena. O que você está fazendo? Perguntou Madison. Agora, sua voz soava diferente, menos convicta, como se finalmente tivesse entendido que eu não estava brincando. Estou indo embora. Não seja ridícula. Aonde você vai às 6 da manhã? Para qualquer lugar. Qualquer lugar, menos aqui. Fechei a mala. Peguei-a com uma mão. Caminhei em direção à porta. Ryan bloqueava a passagem. Ele olhou para mim. Vi medo em seus olhos. Medo de que eu realmente fosse embora. Medo do que isso significaria para ele, para sua imagem, para sua consciência. Mãe, por favor, não faça isso. Podemos conversar. Podemos consertar as coisas. Não há mais nada para consertar, filho. Você quebrou tudo e eu não posso ficar aqui olhando os cacos. Ele se moveu para o lado. Não me impediu.
Desci as escadas. Atravessei a sala de estar que eu havia limpado centenas de vezes. Passei pela cozinha onde preparei milhares de refeições. Abri a porta da frente. O ar frio da manhã bateu no meu rosto, mas a sensação era boa. Era uma sensação de liberdade. Ouvi passos atrás de mim. Ryan tinha descido. Mãe, espera. Pelo menos me diz para onde você está indo. Pelo menos me deixa te ajudar. Virei-me para ele. Olhei para ele uma última vez. Vi o homem em que ele havia se transformado e senti algo como tristeza, mas também alívio, porque finalmente estava me desfazendo da ilusão de que as coisas voltariam a ser como eram, de que ele voltaria a ser meu filho. Eu não preciso da sua ajuda, Ryan. O que eu precisava era do seu amor, do seu respeito, da sua lealdade, mas você nunca me deu isso. Então agora eu não preciso de nada de você. Caminhei pela rua. A mala estava pesada, mas meus passos eram leves. Pela primeira vez em meses, senti que podia respirar. O sol começava a nascer. O céu estava ficando laranja e rosa. As ruas estavam vazias. Só havia eu. Minha mala e um futuro incerto. Caminhei sem rumo por horas. Meus pés doíam, mas não parei. Eu não sabia para onde estava indo, mas sabia que cada passo me levava para mais longe daquele inferno. Passei por um parque. Sentei-me em um banco. Peguei a fotografia minha com Frank. Olhei para ele, seu sorriso, seus olhos bondosos. Sinto muito, eu disse em voz baixa. Sinto muito por ter criado um filho que não te orgulharia. Mas não posso continuar pagando por esse erro. Não posso continuar me sacrificando por alguém que não me valoriza. Guardei a fotografia. Respirei fundo. E naquele instante, tomei uma decisão. Eu ia sobreviver. Iria dar um jeito, porque já tinha sobrevivido a coisas piores. Sobrevivi à pobreza, à morte do meu marido, ao abandono do meu filho, e sobreviveria a isto também. Os dias se passaram. Encontrei um abrigo para mulheres idosas. Me deram uma cama, comida e um lugar seguro para ficar enquanto eu procurava emprego. Consegui um trabalho limpando uma lanchonete pela manhã. Não pagava muito. Apenas $300 por semana, mas era o suficiente. Era honesto e era meu. Depois de 3 meses, consegui juntar dinheiro suficiente para alugar um quarto pequeno. Era modesto. Tinha uma cama, uma mesa, uma cadeira e um banheiro compartilhado no final do corredor. Mas era meu. Ninguém gritava comigo. Ninguém me humilhava. Ninguém me tratava como lixo. Fiz amizade com outras mulheres no prédio, mulheres como eu, mulheres que tinham perdido tudo, mas que continuavam seguindo em frente. Nos encontrávamos aos domingos para tomar café, compartilhar histórias e rir das nossas cicatrizes. Certa tarde, 6 meses depois de eu ter ido embora, recebi uma ligação de um número desconhecido. Hesitei em atender, mas algo me disse para fazê-lo. Mãe. Era o Ryan. Sua voz soava embargada, cansada. Mãe, preciso falar com você. O que você quer, Ryan? As coisas não andam bem. Eu e a Madison estávamos nos divorciando. Ela foi embora. Levou tudo. Estou sozinho. E eu preciso. Você precisa do quê? Silêncio. Então ouvi algo que soava como um soluço. Preciso de você. Preciso da minha mãe. Cometi um erro. Um erro terrível. Por favor, me perdoe. Fechei os olhos. Senti o peso de suas palavras, a dor em sua voz. Uma parte de mim queria correr até ele, abraçá-lo, dizer que tudo ficaria bem, porque sempre fora assim. Eu perdoando, eu me sacrificando, eu colocando as necessidades dele acima das minhas. Mas eu não era mais aquela mulher. Ryan, eu disse, com a voz calma. Desejo-te tudo de bom. De verdade. Espero que encontres paz. Espero que aprendas com os teus erros. Mas não posso mais fazer parte da tua vida. Não posso ser o a resgatar-te das consequências das tuas decisões. Mas, mãe? Não.
Escuta-me. Levei 63 anos para entender algo muito simples. Ninguém merece viver onde não é valorizado. Ninguém merece sacrificar a sua dignidade por amor. E ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de te tratar como se fosses menos do que és. Por favor, cuida de ti, filho. E espero que um dia entendas que o amor verdadeiro não humilha. Não destrói. Não tira tudo sem dar nada em troca. Desliguei o telefone. Minhas mãos tremiam. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de libertação, de encerramento, de paz. Sentei-me junto à janela do meu pequeno quarto. Olhei para fora. O sol estava se pondo. O céu estava pintado com cores que me lembravam o nascer do sol no dia em que parti. Sorri. Pela primeira vez em anos, sorri de verdade porque finalmente entendi que, às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer não é ficar e suportar. É ir embora. É escolher a si mesmo. É dizer basta. E seguir em frente sem olhar para trás.